Vamos ver hoje alguns dos deveres do esposo cristão. Vamos entender o que a Bíblia nos fala sobre o papel do esposo, como ele deve agir na sua família. E nós vamos dividir aqui de uma maneira bem simples em apenas 2 deveres para o esposo cristão. 2 deveres. Dentro desses 2 deveres nós vamos encaixar as situações que Paulo nos ensina e encaixar toda a orientação de Deus para os esposos que aqui estão nesta noite. E antes de mais nada, precisamos entender uma coisa: Deus, quando criou a família, Ele determinou um papel para o homem e um papel para a mulher dentro da família. O homem e a mulher, o esposo e a esposa, têm papéis diferentes dentro da família. Precisamos entender isso, porque lá fora, no mundo dos negócios, lá fora na sociedade civil, o homem e a mulher podem ter até as mesmas posições, os mesmos cargos, podem ter até os mesmos direitos, podem votar e serem votados, podem ser donos de empresa, ou serem chefes ou subalternos, enfim, eles podem ocupar posições idênticas na sociedade. Podem ter profissões, cargos e tudo mais. Mas dentro da família existem papéis diferentes para um e para o outro. E precisamos entender qual é este papel, quais os deveres para o homem dentro da família e quais são os deveres também para a mulher dentro dessa estrutura que Deus foi quem criou, para que possamos então viver bem. E aqui então fica a orientação hoje para os maridos e também para os futuros maridos, né? Os jovens que aqui estão, vá logo vendo aí qual é a estrutura que Deus montou da família para que você possa se encaixar nela. Então, o primeiro dever que nós temos para o esposo cristão está exatamente nesse texto de Efésios capítulo 5, verso 25, quando o Senhor diz que ele deve amar a esposa. Em diversos outros textos, Paulo fala também sobre o mesmo assunto, quando ele diz: vós maridos, amai a vossas mulheres, e não vos irriteis contra elas, em Colossenses 3 e 19. Ele está fazendo eco com o que ele já disse aos Efésios, que o marido deve amar a esposa. E aí veja que amar aqui não é uma opção, amar aqui é um mandamento, amar aqui é uma ordem de Deus para o marido. O marido deve amar a sua esposa. E por que ele deve amar a sua esposa? Já no texto aqui, o apóstolo Paulo dá diversas considerações. Por que o marido deve amar a sua esposa? Primeiro, ele deve amar porque Deus está mandando, é um mandamento. Amar não é um sentimento apenas, amar não é uma opção, é um mandamento, porque ele diz: marido, ame a sua esposa. Ele deve também amar a sua esposa porque ele ama a si próprio. E aí no texto, Paulo continua falando, e diz no verso 28 que os maridos devem amar a sua mulher como a seu próprio corpo. E ele diz: olha, ninguém que tenha uma mente ajustada odeia a seu próprio corpo. Quando alguém pega uma faca e se corta, quando alguém pega um vidro e arranca um pedaço do seu corpo, logo entendemos que essa pessoa não está normal, que isso não é natural. O natural do ser humano é a pessoa se gostar de si próprio, né? E aí então procura se cuidar, procura estar sempre bem de saúde, procura se arrumar. Se você ama a si mesmo, então o apóstolo Paulo diz: ame a sua mulher como você ama a si mesmo, porque você e ela agora são uma só carne. O marido precisa entender que quando ele cuida da esposa, ele não está beneficiando apenas a ela, está antes beneficiando a si próprio. Aleluia! Porque você passa o dia cuidando da sua esposa e de noite grande será a vitória,
Porque você cuidou, você abençoou e vai colher os frutos, né? Nós precisamos entender que quem ama a si próprio, ama a sua esposa e cuida dela. Depois, nós vamos entender que o marido deve amar a sua esposa, porque foi Deus quem os ajuntou. O apóstolo Paulo cita aqui, aleluia, no versículo 31, a primeira frase que Deus disse acerca do casamento lá em Gênesis. Esta frase foi tão notória, aliás, foi Adão que falou isso, mas falou profeticamente. Adão não tinha nem sogra, mas ele nem tinha mãe, mas ele disse: deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Jesus vai citar esta palavra em Mateus 19, o apóstolo Paulo cita também aqui, porque ficou realmente esta palavra como a palavra de orientação para o casamento que Deus foi quem criou. E Jesus, fazendo essa mesma citação, ele complementa dizendo: o que Deus uniu, não separe o homem. Então o marido deve amar a sua esposa, porque é um mandamento, porque é a sua própria carne, porque ele também se ama, porque foi Deus quem os uniu. E o marido deve amar, mas esse amor não é de qualquer maneira, porque o apóstolo Paulo diz: marido, ame a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Então o amor que Deus requer do marido é um amor de entrega, um amor sacrificial, é um amor de quem se doa para ver a felicidade e a bênção sobre o outro. Quando Deus diz que o marido deve amar a sua mulher, Ele não está falando apenas da intimidade sexual, Ele não está falando apenas do carinho, Ele está falando que o marido deve se entregar, se esforçar, que ele deve ser altruísta para fazer tudo o que estiver ao seu alcance, para que a sua esposa seja feliz, seja bem cuidada, seja de fato amada, amada não somente de palavras, mas de fato. Vamos ver então como o marido deve demonstrar este amor para com a sua esposa. Ele deve cuidar dela, deve amá-la e demonstrar este amor. O amor na Bíblia não é apenas um sentimento platônico, um sentimento vazio. Amor na Bíblia é algo sólido. A Bíblia diz que Deus prova o seu amor. E João diz: filhinhos, amemos de fato e de verdade, não apenas de palavras. Então, se você ama a sua mulher, você precisa demonstrar este amor. E como vai fazer isso? Primeiro, cuidando e protegendo a sua esposa. Cuidando dela na área emocional, social, espiritual, para que a sua esposa viva feliz. Quando Deus junta um homem e uma mulher, Ele dá a esta esposa a este marido, para que ele possa fazê-la feliz. Sabe, no Antigo Testamento havia uma preocupação que o próprio Deus revelou a Moisés, de que o marido, ele recém-casado, não tivesse muitas ocupações para que ele pudesse fazer feliz a sua esposa. Veja em Deuteronômio 24, verso 5, como diz a palavra de Deus. É a lei mandando assim: quando algum homem tomar uma mulher nova, não sairá à guerra, nem se lhe imporá carga alguma, por um ano inteiro, ficará livre na sua casa, e alegrará a sua mulher que tomou. Era um ano de festa. O sujeito não podia ir para a guerra. O sujeito não podia assumir um cargo público que lhe fosse pesado. Para quê? Para que ele tivesse tempo para cuidar da sua esposa, para que ele tivesse tempo para fazê-la feliz, para que ele tivesse tempo para deixá-la realmente bem cuidada. E aí pense um pouco comigo, meu irmão. Você foi lá na casa do pai da sua esposa,
e pediu a sua mão em casamento, e ela lá era bem cuidada, era bem tratada, e agora você levou-a para a sua casa para morar com você, para quê? Para que você também cuidasse dela muito bem, para que você zelasse por ela, porque a palavra de Deus diz que a esposa é uma bênção de Deus, é uma dádiva de Deus. Foi Deus quem deu a sua esposa, foi o Senhor quem providenciou a esposa para você, e agora Ele entregou para que você cuide dela, e cuide muito bem. Eu estava no aniversário de casamento, se não estou enganado, de 63 anos de casamento do pastor Raimundo Santana com a irmã Ivone, e ele disse, alguém perguntou, pastor, o que é que o senhor tem a dizer sobre esse tempo que está casado com a irmã Ivone? E ele disse, eu estou esses anos todos com esta rosa que Deus me deu para cuidar, e cada dia eu peço a Deus que me dê condição de cuidar melhor dela. Aleluia. E aí você vê porque o casamento deles está há mais de 60 anos de pé, porque ele entendeu que o marido deve cuidar da sua esposa, ele deve cuidar para que ela seja feliz, deve cuidar da vida espiritual dela. O marido precisa entender que você, meu amado irmão, é o sacerdote do seu lar. A Bíblia diz claramente que aquele que vai ser obreiro na casa do Senhor, aquele que vai ser o diácono, o presbítero, ele primeiro precisa cuidar da sua casa, porque Paulo diz, se ele não cuida da sua casa, como ele vai cuidar dos que estão na casa de Deus? Então a primeira igreja do obreiro é a sua casa. A primeira igreja que você tem, meu amado irmão, para cuidar, para ser sacerdote, é a sua casa. Você deve zelar pela vida espiritual da sua esposa. Deve inclusive incentivá-la e junto com ela ler a Bíblia e orar. Há um segredo que Jesus revelou para nós, que muitos casais desconhecem e por isso não recebem a bênção de Deus, porque não oram juntos. Não oram juntos. E às vezes o marido tem um pedido e a mulher tem outro, e o marido está lá e diz, Jesus, eu quero um apartamento. E a mulher do seu canto está dizendo, Jesus, eu quero uma casa. E o marido está dizendo, Jesus, eu quero um carro grande. E a mulher diz, Senhor, um carrinho pequeno, para não sujar muito aqui a garagem. Eles não entram em entendimento, em acordo. Eu acho que Jesus fica dizendo, vocês se decidam aí, porque é que eu vou atender a quem? Veja o que Jesus ensinou em Mateus 18, verso 19, ele diz, também vos digo que, se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Se houver concordância dos dois, Jesus diz, eu vou atender. E muitas vezes nós perdemos, queridos, de receber, porque o marido não ora junto com a esposa, eles não concordam sobre as coisas que precisam, que tem de apresentar ao Senhor, as suas necessidades. Logo quando casei com a irmã Dione, nós tínhamos muitas necessidades, né? Casados de pouco tempo, uma casa bem simples, não tinha muitas coisas, e nós então pegamos um caderninho e fizemos ali um caderno de oração, e começamos a combinar, o que é que nós estamos precisando, o que é que nós vamos pedir, e colocávamos naquele caderno, e ali dobrávamos os joelhos junto da cama, e orávamos apresentando ao Senhor aqueles pedidos. E um dia, passado já algum tempo, nós pegamos o caderninho e fomos folhear, e ali podemos já colocar um X em várias daquelas petições, porque Deus já tinha atendido a vários daqueles pedidos. A palavra de Deus é fiel e não falha. Então, meu amado irmão, tome a iniciativa de ser o sacerdote do seu lar.
conduza a vida espiritual da sua família, estimule a sua esposa a ler a Bíblia, a orar, orem juntos, para que a bênção de Deus esteja sobre a sua família. Nós podemos ver que ainda há um outro aspecto que o homem pode demonstrar o seu amor por sua esposa, é dando a ela o devido valor, que é acima dos filhos, dos parentes, dos amigos, incluindo-a nas decisões que ele vai tomar, ou que eles precisam tomar. Deus olhou para o homem e disse: não é bom que ele esteja só, eu vou lhe fazer uma ajudadora. E Deus, que é extraordinário, Ele fez a mulher e o homem com características diferentes. O homem vê algumas coisas prioritariamente, a mulher já enxerga outras coisas melhor do que ele. Se vão comprar uma casa, o homem já vê a segurança, se é do lado do sol, da sombra, o homem já vê a rua, o acesso. A mulher já vai olhar se a casa é ventilada, se combina com as cortinas, aonde vai colocar o sofá, e assim, cada uma enxerga uma coisa diferente e eles se complementam. Então o marido inteligente é aquele que deixa a mulher participar das decisões, porque dois é melhor do que um, é a palavra de Deus quem diz. E aí eu conheço maridos que não, quem resolve sou eu, a casa sou eu, quem está construindo sou eu, tudo sou eu, e vai lá e toma a decisão e depois vê que faltou exatamente a visão da mulher, o toque feminino, e fica prejudicado porque não ouviu o que a Bíblia diz. A sua mulher é sua ajudadora, e ela é a pessoa mais importante aqui nessa terra para você. Alguns casais, queridos, enfrentam grandes dificuldades, porque depois que casa, o marido continua tendo a sua mãe como sendo a pessoa mais importante a quem ele deve ouvir, ou o seu pai, ou o seu amigo, mas é Deus quem diz: deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher. Então, na visão divina, a nova família que você constituiu com a sua esposa é mais importante do que a outra família de seu pai e sua mãe. Se você casou com a sua esposa, agora ela é mais importante do que seu pai e do que a sua mãe. Tenha cuidado quando você for valorizar a sua esposa. Sua mãe é importante, seu pai também, mas agora é a Bíblia quem diz: deixe e se una à sua mulher. Porque, queridos, há muitos problemas em casamentos por aí, porque a mãe do rapaz chega e diz: não, isso aqui é para ser assim. Ou o rapaz diz: não, mamãe só fazia assim, ela cozinhava assim, ela fazia assim. Então por que você não casou com ela? Você casou com outra. Então agora valorize a sua esposa, dê a ela o direito que é dela, o primeiro lugar na sua família. A mulher é mais importante do que o pai e a mãe, e a mulher é mais importante do que os filhos. Quando os filhos nascem, que coisinha linda, e agora toma o lugar principal na atenção, mas eles vão crescendo, e eles têm opinião, e às vezes a opinião deles é muito forte. Mas atenção, maridos, a sua esposa é mais importante do que os seus filhos. Muitos casais, muitos casamentos têm sido destruídos por aí, quando chega aquela época que se chama a síndrome do ninho vazio. Depois que os filhos casam e saem de casa, muitos casamentos se desfazem, sabe por quê? Porque o marido ou a mulher colocou os filhos em primeiro lugar. E quando havia qualquer conflito entre um filho e a sua esposa, ou um filho e o marido, sempre o filho tinha razão, sempre o filho era na frente. Não faça isso.
A sua esposa é importante, é a sua ajudadora. Os filhos vão casar e vão sair de casa, mas a sua esposa, o projeto de Deus é que ela fique com você até que a morte os separe. Então cuide da sua esposa, não invente aquela história de dizer, não, então deixe essa comida melhor para os meninos, e você se vira aí com qualquer coisa. Não, você vá atender a eles primeiro. Não, vamos pegar esse dinheiro para comprar alguma coisa para eles. Você vai se virando aí com as coisinhas que já tem. Não faça isso. A sua esposa é muito importante. Inclusive, você não somente deve valorizá-la, incluí-la nas decisões, como também você deve apoiar os projetos dela. A sua esposa tem projetos. Você sabe quais são? Você está disposto a apoiar os projetos dela? Ela talvez queira estudar, ela talvez queira fazer um curso, ela talvez tenha projetos de fazer alguma coisa que é importante para ela. E como o marido precisa valorizar os projetos da sua esposa, preste atenção, ela é a bênção que Deus lhe deu. Eu vi uma situação que louvei a Deus por aquilo. Um dirigente de congregação nosso aqui de Natal, que ele foi um dia ao pastor presidente na época, isso tem alguns anos, e pediu para ficar sem dirigir congregação durante alguns anos. E o pastor perguntou, mas por que você quer ficar sem dirigir congregação? E ele disse, porque a minha esposa quer estudar, ela quer fazer uma faculdade, e eu trabalho o dia todo, e ela cuida dos filhos, então agora à noite eu vou ficar com os meninos, porque não temos com quem deixar, e ela vai para a faculdade estudar. E depois de 4 anos que ela terminou o curso, ele voltou ao pastor presidente e disse, pastor, agora a minha esposa já concluiu o curso, se a igreja precisar de mim, eu já estou disposto a voltar a dirigir congregação. E isso foi uma bênção extraordinária para aquela família. Inclusive porque depois, infelizmente ou felizmente, Deus sabe, ele partiu para a glória. E a esposa agora tinha uma profissão para poder cuidar da sua família. Então veja quais são os projetos da sua esposa, meu querido irmão. Valorize os projetos dela, apoie os projetos dela, invista nos projetos dela, para que ela seja também feliz e realizada dentro desta família. O marido deve tornar a sua esposa a sua confidente. Confidente significa que você não tem nenhum segredo para ela e que tudo o que você precisa conversar, ela é a primeira pessoa, a pessoa principal com quem você vai contar para isso. Há muitos casamentos que estão em sério risco, porque maridos elegeram outras pessoas como confidente. Conta tudo para uma outra pessoa, os seus medos, os seus projetos, os seus sonhos, e às vezes a mulher não está a par desses mesmos sonhos, desses mesmos anseios. E eu vou dizer uma coisa a você, meu amado irmão, se esta pessoa que você fez a sua confidente, e que não é a sua esposa, se ela for uma mulher, você está cavando a sua cova, você está procurando brasa para jogar em cima de você mesmo. Faça da sua esposa a sua melhor amiga, a sua confidente. Ninguém melhor do que ela para conhecer seus projetos, seus medos, seus anseios. Converse com ela, ainda que haja aquela dificuldade que é natural do homem às vezes em se abrir com alguém. Ninguém melhor do que a esposa para ele fazer isso. E aí já vou abrir um parênteses antes de quinta-feira que vem para dizer, e a esposa também, pelo amor de Deus, guarde segredo. Isso é importante. Então, marido, valorize a sua esposa. Conte a ela o que ela precisa saber. Dê a ela o direito de ser a primeira a conhecer as suas ideias, os seus projetos. Ainda há uma outra coisa que eu gostaria de destacar neste quadro.
O marido deve tratar a mulher com carinho, com compreensão, nunca ser rude ou ríspido com ela. É mandamento de Deus. Lembre Colossenses 3:19, vós maridos, amai as vossas mulheres e não vos irriteis contra elas. Porque Deus mandou isso, porque Ele já conhece a estrutura da mulher. A mulher é mais emocionalmente frágil, e Deus diz: trate bem a sua mulher, não se irrite contra ela, não seja rude, não seja ríspido. Eu sei, queridos, que há diferenças nos temperamentos, nas personalidades. Há pessoas que são mais gentis por natureza, há pessoas que são mais sérias por natureza, mas o que a Bíblia manda, não manda só para um, manda para todos, que você trate bem a sua mulher, e que não se irrite contra ela. Eu quero dizer uma medida, para você dizer assim: não, mas é meu jeito, é assim mesmo, eu sou assim. Eu quero apenas dar uma medida para você aqui, avaliar se você está tratando a sua esposa de maneira rude, de maneira ríspida ou não. Certifique-se que nunca haja mais gentileza para os que são de fora do que para os que estão dentro de casa. Certifique-se que você nunca trata os de fora de casa com mais gentileza do que trata a sua esposa. Se você é aquele sujeito fechado, então que seja com todos. Porque é que com as outras mulheres é aquela gentileza, e com a esposa não dá a mesma atenção? Porque é que com os outros lá fora, com o chefe no trabalho, ou com qualquer outra pessoa, vai lá, puxa a cadeira, abre a porta do carro, e com a mulher diz: bora mulher, bora, essa mulher está muito devagar. Mantenha o mesmo padrão de gentileza, pelo menos isso. Se você não pode dar mais gentileza à sua esposa, mais carinho e atenção a ela do que aos outros, pelo menos mantenha o mesmo padrão. Porque infelizmente eu vejo maridos que na igreja são uma maravilha, que no trabalho são uma flor de gentileza, mas em casa, infelizmente, a mulher é tratada de maneira ríspida, de maneira rude. Não faça isso, meu amado irmão, porque pode acontecer que amanhã ou depois apareça um sujeito mais gentil do que você para conversar com ela, e isso pode ser um problema para você. Aleluia, que Deus nos ensina essas coisas na sua palavra. Ainda o marido pode demonstrar o amor que ele tem para com a sua esposa, conhecendo e respeitando a natureza feminina, as características da sua esposa, porque é a Bíblia que nos orienta assim. 1 Pedro capítulo 3, verso 7, ele diz: igualmente vós maridos, coabitai com elas, com as suas esposas, com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, para que não sejam impedidas as vossas orações. Veja o que Pedro diz: viva com a sua mulher com entendimento, com conhecimento, porque Deus, eu já disse, não fez a mulher igual ao homem. A mulher é diferente fisiologicamente. Você precisa saber que a sua esposa tem características físicas, fisiológicas diferentes da sua. Você é o mesmo homem no dia 1º, no dia 15 e no dia 30 do mês, é o mesmo homem, mas a sua mulher, ela tem variações hormonais. Tem dia que ela está uma bênção, tem dia que ela passa a mão e alisa o cachorrinho e faz cosquinha nele, tem dia que ela já está pensando em pegar o bicho pelo rabo e jogar dentro da panela. Ela é diferente, porque ela tem variações hormonais. Ela não é a mesma mulher todos os dias do mês. Tem dias que ela está muito sensível, tem dias que ela está muito disposta, tem dias que ela está indisposta demais, dolorida.
se sentindo a pior das criaturas, inchada. E tem dia que ela está uma maravilha de pessoa. Então me entenda, meu amado irmão, todos os dias quando você chega em casa do trabalho, você não encontra com a mesma mulher. Ela sofre alterações durante o mês. E aí você precisa ter cuidado. Conheça a sua mulher. Você sabe o que ela enfrenta no período menstrual? Aliás, você sabe qual é esse período dela? Porque tem dias desses, irmãos, que é melhor nem chegar muito perto. É melhor nem encostar muito para não ter problema. Deixa ela lá, quietinha, né? Leva um suquinho para ela, meu amorzinho, tudo bem e tal. Nem faça muita pergunta para não espantar. Mas entenda que ela é assim. Tem homem que não compreende e aí se espanta. Essa mulher hoje está assim. O que essa mulher tem hoje? O que é que ela tem? Ela tem isso todo mês. E já faz 30 anos que você é casado com ela e você não entendeu ainda. Compreenda que a sua mulher é diferente. Outra coisa, a mulher, ela tem uma situação em que ela, com muita facilidade, traz as coisas para o lado pessoal. O homem não é assim. Por exemplo, você compra um carro, uma moto, o que seja. Aí você parou em frente à casa. Aí o vizinho diz: comprou aonde? Ah, em tal lugar. E quanto foi? E como foi? E quanto assim? E ele faz uma série de perguntas. E você diz: não, comprei por tanto, foi assim, parcelei, financiei, fiz aquilo. Ok, você entrou e a mulher já está com o jantar na mesa. Chegue, meu filho, venha jantar. Aí você corta um pedaço de carne, mastiga assim e diz: comprou essa carne aonde? Por quê? Não gostou não? Já está ruim? Ah, meu Deus do céu. Porque ela é assim mesmo, ela é diferente. Ela tem mais facilidade de trazer as coisas para o lado pessoal. Entenda, essa é uma característica feminina. O homem fez 30 perguntas sobre o carro. Você não se incomodou com nada. Você fez uma pergunta sobre a carne, ela já está preocupada com aquilo. Então, meu amado irmão, conheça as características da sua mulher. Características físicas. Há pessoas que acordam e parece que já liga na tomada a mais de 220. E tem aquelas que parece que a válvula vai esquentando. Lá para as 10 horas da manhã a coisa já está melhorando. Mas você casou com ela assim, ela já era assim. Então conheça e compreenda as características. Não queira forçar, não queira transformar esta pessoa, porque Jesus é quem transforma, mas geralmente Jesus só transforma a alma humana. Ele também não transforma a vagareza ou a velocidade do indivíduo, não. Conheça a sua mulher, porque a Bíblia que nos orienta: viva com ela com entendimento. Você não casou com um ser exatamente igual a você. Ela foi criada noutra casa, ela foi educada com outros hábitos, ela tem uma constituição física diferente da sua, ela tem diferenças fisiológicas, hormonais, ela tem coisas diferentes de você. Compreenda isso, para que você possa viver com ela com entendimento. Há uma outra questão muito importante de como o marido pode demonstrar o seu amor por sua mulher, que é elogiando a sua esposa. As mulheres são muito sensíveis ao elogio, são até carentes disso. E o marido deve elogiar a sua esposa. Há um texto muito bonito na Bíblia que fala sobre a mulher virtuosa. E aquela mulher realmente era extraordinária. Mas preste atenção que o marido dela também tinha algumas características importantes. Porque o texto de Provérbios 31 diz assim: levantam-se seus filhos e lhe chamam bem-aventurada, como também seu marido. Olha o que o marido faz. Ele a louva, ele elogia, dizendo:
Muitas mulheres têm procedido virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Olha que maravilha! Você já imaginou chegar em casa no final do trabalho, trazendo um ramalhete de flores, e quando ela abrir a porta, você dizer para ela: minha filha, você é melhor do que todas as outras mulheres. Grande vai ser a vitória mais tarde, meu irmão. Invista nisso. A mulher precisa de ouvir elogios. E às vezes o homem, ele é insensível a estas coisas. A mulher vai no cabeleireiro, aí ele corta 2 fios daqui, 3 fios desse lado e penteia para o outro lado. Mas para ela mudou tudo completamente. E ela chega e diz: e aí? Tudo bem, meu filho? Ela está dizendo: gostou do novo visual? Ela quer que você diga: mas ficou linda, puxa, que mudança. Ela quer que você elogie. E ela fez isso para quem? Para quem ela se arrumou? Para quem ela se ajeitou? Para quem ela gastou o dinheiro lá no cabeleireiro? Ela fez isso para você, bobão. Então preste atenção, para ver se você diz alguma coisa. Se você elogia, está bonita, está linda. E seja sincero. Às vezes nem tão sincero, né? Mas use fé, use a fé. Diga: está linda minha filha, está maravilhosa. Mas elogie a sua esposa. Porque se você não fizer isso, pode ser que o vizinho ache mais interessante o penteado dela do que você. Pode ser que o carteiro ache mais interessante a mudança que ela fez do que você. Preste atenção nisso, irmãos, porque eu conheço casamentos por aí que se desfizeram porque o marido nunca prestava atenção na mulher. E se ela se arruma hoje, o sujeito não diz nada, e no outro dia ela se arruma de novo, não diz nada, mudou a roupa, mudou o penteado, nada, nem um elogiozinho. Daqui a pouco ela vai dizer: eu não vou mais me arrumar para esse sujeito. E aí você chega em casa, ela está com aquela roupa de apagar fogo, aquela camisa de político barbudo, e você diz: essa mulher está aí desse jeito. Então elogie, preste atenção, que ela vai se arrumar e ela vai trabalhar para agradar também ao seu marido. O marido demonstra o seu amor para com a sua esposa em total fidelidade conjugal. E quando eu digo total fidelidade conjugal, eu quero dizer que o marido tem que ser fiel à sua esposa em todo o tempo. Quando você veio aqui no altar, diante de Deus e das testemunhas, você disse que amaria, que cuidaria, que estaria com ela até que a morte os separasse. E isso foi prometido diante de Deus. E Deus requer que o marido seja fiel à sua esposa. Isso inclui a hora que ela está com você e a hora que ela não está com você. Inclui a hora em que você está lá no trabalho com as colegas. Inclui a hora que você está na igreja. Inclui aquela hora que você está sozinho no computador. Inclui a hora que você está viajando. Inclui todas as horas. Jesus falou sobre isso de uma maneira muito séria, porque a lei dizia: se um homem cometer adultério, será punido. Mas Jesus disse assim: se alguém olhar para a mulher do outro e a desejar, já cometeu adultério. E hoje, infelizmente, há muita infidelidade virtual por aí, em que o sujeito vai para a televisão, vai para o computador e ali fica fazendo visitas a material que não deveria de maneira nenhuma estar sendo acessado por ele. E isso é também infidelidade. Infidelidade quando às vezes ele deixa a sua mulher em casa e vai para o trabalho.
e já vai pensando que vai encontrar fulaninha. Não, é só uma amiga minha, mas eu vou chamá-la para almoçar com ela, vou levá-la para alguma coisa, todo cheio de gentilezas, leva um lanchinho, um chocolate, e a mulher em casa faz muito tempo que não recebe nenhuma florzinha. Isto é infidelidade. Deus requer do marido que ele seja fiel. Se a sua esposa estiver com você, seja fiel. Se ela não estiver com você, seja fiel. Às vezes eu encontro alguém, e muitas vezes já ouvi essa expressão: porque a irmã não veio para o culto, ou porque a irmã viajou. Alguém diz assim: o irmão hoje está solteiro. Alto lá, solteiro não, só desacompanhado. Solteiro não, porque você não está casado uma hora e solteiro outra hora. Você é casado, você é comprometido, você tem uma aliança aí que mostra o compromisso que você tem com a sua esposa. Então, honre este compromisso, seja fiel a ela em todo o tempo. O marido demonstra o seu amor com a fidelidade. E ainda, o último ponto desse primeiro mandamento, de amar a sua esposa, é que o marido deve conceder tudo o que é devido à esposa, inclusive atendendo às suas necessidades sexuais. É o texto da Bíblia quem diz: o marido pague à mulher o que lhe é devido, e do mesmo modo a mulher ao marido. Se você ler todo esse texto de 1 Coríntios capítulo 7, onde Paulo está falando sobre o casamento, ele diz assim: o solteiro cuida nas coisas do Senhor, como agradar o Senhor, mas o casado cuida nas coisas do mundo, como agradar a sua mulher. Ele diz que o casado não pode se negar. Ele diz apenas assim: se houver consentimento mútuo, que eles se apartem só por um pouco de tempo para se dedicarem à oração. E pelo amor de Deus, não faça aquela campanha de 72 semanas, aquela campanha de 21 dias, não faça essa campanha não, porque ele diz por um pouco de tempo e com consentimento mútuo, porque o seu corpo não pertence mais a você, pertence a ela. Se o seu corpo pertence a ela, se você nega a ela, você está roubando um direito que é da sua esposa. Paulo diz: não vos defraudeis um ao outro, não roube o que é da sua esposa. Isso vale para ambos. Não pode o marido dizer: agora está de castigo, vou dormir no sofá. Geralmente é a esposa quem faz mais, né? Isso no mundo lá fora, irmãos. Na igreja não pode haver esse tipo de coisa, porque foi Deus quem deu a intimidade sexual para que o casamento tivesse esses momentos de intimidade, de alegria, de felicidade. Foi Deus quem criou assim. O que é errado e o que o mundo transtorna lá fora é de fazer o sexo algo para ser praticado fora do casamento. Mas dentro do casamento, Deus criou homem e mulher para que ambos vivessem felizes. Deus criou o homem e a mulher com pontos de atração, de prazer, e é a Bíblia quem manda que o marido tenha a sua atividade sexual em dia com a sua mulher. Não venha me dizer que está numa campanha de oração. Em primeiro lugar, porque é o que a Bíblia diz: só pode se afastar um do outro se os dois combinarem. E às vezes o irmão ou a irmã resolve sozinho fazer uma campanha de não sei quantos dias e deixa o outro a ver navios, deixa o outro, coitado, sem nenhuma opção. Mas isso não está certo. Quinta-feira nós vamos falar sobre a visão feminina também deste ponto. Mas hoje quero me restringir a você, marido: não negue à mulher o que é devido a ela. Cumpra o seu dever, e você vai então demonstrar o seu amor
para com a sua esposa. Mas ainda há um segundo mandamento, um segundo dever do esposo cristão, que ele deve liderar o seu lar. Paulo deixa claro, quando ele escreve aqui no versículo 23 do texto que lemos, ele diz: porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. O marido foi instituído por Deus como sendo o cabeça da família, como sendo o gerente do lar, como sendo o que tem a responsabilidade de liderar este lar. E o marido não pode abrir mão deste seu papel. Você, meu irmão, é o líder da sua casa. Você é o responsável pela sua casa. Você é o gerente da sua casa. E você precisa exercer bem este papel. Ainda nós temos outro texto que diz: quero que saibas que Cristo é a cabeça de todo homem, o homem é a cabeça da mulher e Deus a cabeça de Cristo. Mostra aqui que o homem tem que assumir este papel de liderança na sua casa. Agora vamos ver então como o homem deve exercer esta liderança. Primeira coisa, deve exercê-la com responsabilidade. Você é responsável pela boa condução do seu casamento, porque Deus colocou o homem como gerente da família. Deus colocou o homem como cabeça, e o homem precisa assumir este papel. Quando o homem não assume este papel, a família fica desequilibrada. E aí, meu amado irmão, você pode ter casado com uma mulher mais dinâmica do que você. Você pode ter casado com uma mulher que tem mais facilidade de se comunicar do que você. Você pode ter casado com uma mulher mais ativa do que você. Você pode ter casado com uma mulher que tem mais experiência no mercado de trabalho do que você. Mas você continua sendo o gerente da sua família. E Deus vai cobrar isto de você. Veja o que aconteceu lá no Gênesis. Deus deu uma ordem a Adão, dizendo: da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Ele ouviu aquela ordem, como Eva também. E agora chega Satanás e tenta a mulher. E a mulher então tomou o fruto. E o verso 6 do capítulo 3 de Gênesis diz assim: então, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu, e deu a seu marido, e ele também comeu. Agora olha o que acontece quando o homem não assume o seu papel. O que Adão deveria ter feito? Aonde você arranjou esse fruto? Que fruto, que árvore você tirou isso aqui que a gente nunca comeu desse fruto? Não foi daquela árvore ali, não, me dê isso aqui, a gente não vai comer, eu vou enterrar, eu vou jogar fora, porque Deus proibiu que nós comêssemos deste fruto. Se Adão tivesse exercido o seu papel de liderança naquela primeira família, poderia ter evitado o desastre que foi a queda do homem. Poderia ter evitado. Mas a mulher trouxe para ele e entregou-o, e ele simplesmente, passivamente, aceitou aquilo e não exerceu a sua função de liderança. Hoje, meus amados irmãos, existe ainda, infelizmente, mesmo dentro da igreja, muitos casamentos por aí, que estão em sérias dificuldades, porque o marido não exerce o papel de líder da família que Deus lhe deu. E aí o marido fica passivamente: não, resolva aí, faça do jeito que você quiser, não, veja aí como você faz. Não faça isso, sabe por quê? Porque Deus vai cobrar de você a estabilidade do seu lar. A mulher tomou do fruto, comeu, deu para o marido comeu com ela. Deus sabia disso, lógico, Deus sabe de tudo. Mas quando Deus apareceu a Adão ou ao casal lá no versículo 9, ele não perguntou: Eva,
venha cá, para que você comeu daquele fruto e deu para seu marido? Não, Deus não chamou por Eva. Deus apareceu e perguntou: Adão, onde estás? Porque você comeu do fruto. Porque o responsável, o cabeça da família é você, meu irmão. Se uma empresa no mercado aí secular, se uma empresa não vai bem e ela vai à falência, ou se uma empresa faz alguma coisa contra as leis do país, a polícia não vai chegar lá para prender o porteiro da empresa, não vai prender o contador da empresa, não vai prender o caixa que recebe o dinheiro, ainda que ele tenha sido culpado pela história. Quem será responsabilizado é o gerente daquela empresa, é o dono da empresa. Ele será responsabilizado. Por quê? Porque tudo está debaixo da responsabilidade dele. Então, meu irmão, entenda, Deus deu a responsabilidade ao homem de ser o cabeça da sua família. Se a sua família não vai bem, não culpe a sua mulher, não deixe as coisas correrem sem que você tome a liderança da sua casa, porque Deus vai lhe responsabilizar por isso. Óbvio que o marido inteligente é aquele que vai dar espaço para a mulher ser a sua ajudadora, mas a última palavra é sua. A última palavra é sua. Mas às vezes o homem não quer assumir esse papel. E aí ele deixa. Eu ouvi de um que ele disse assim: não, as coisas menores lá em casa quem resolve é a mulher. Que conta a gente vai pagar, aonde é que vai aplicar o dinheiro, se vai comprar algum móvel, onde os meninos vão estudar, isso quem resolve é a mulher. Aí eu pergunto: e você resolve o quê? Não, eu estou resolvendo a fome no mundo, eu estou resolvendo a queda do dólar, Ou seja, ele não está resolvendo nada. Meu irmão, pare de fantasiar. Você é o responsável pela sua casa. Assuma esta responsabilidade, porque Deus vai cobrar isso de você. O homem exerce também a sua liderança pelo exemplo. O apóstolo Paulo disse em Filipenses 4:9 uma palavra que eu acho muito bonita, quando ele diz: o que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai, e o Deus de paz será convosco. O marido ensina e lidera a sua casa, principalmente pelo exemplo. Não adianta de nada dizer: minha filha, vá para a igreja, se você está lá espalhado no sofá, assistindo o jogo ou o jornal e não sai de casa. Se na primeira crise é exatamente o marido que entra em pânico, que se descontrola emocionalmente, como é que ele vai querer que a família esteja equilibrada nesse aspecto? O marido deve ser o exemplo. Se você quer uma família que ora, ore. Se você quer uma família que lê a Bíblia, leia a Bíblia. Se você quer uma família que vem para a igreja, venha para a igreja. Se você quer uma família que não mente, não minta. Se você quer uma família que cumpra os seus deveres, então cumpra os seus deveres. Porque pelo exemplo você vai ensinar muito mais do que pelas palavras. Há um ditado que já diz assim: o que você faz, fala tão alto que eu não ouço o que você diz. Porque não adianta de nada dizer se você não faz. Marido, seja exemplo para sua esposa, para seus filhos. Faça o que é certo e eles irão, sem palavras, aprender como se deve fazer a coisa certa. O problema é que às vezes na família nós agimos de maneira completamente equivocada. E o marido diz: toca o telefone, se for para mim, diga que eu não estou. Não, mulher, diga que eu saí, diga que eu saí. Ele está ensinando todo mundo a mentir. Aí depois, quando o menino vem da escola e mente sobre onde foi que ele arranjou aquele brinquedo, e mente sobre um mal feito que ele fez, ele pergunta: com que esse menino aprendeu a mentir? Com o pai. Com o pai.
seja o exemplo para a sua família. Que seu filho aprenda com você a ser um homem de Deus, um homem de oração, um homem de palavra, um homem de verdade. Que ele aprenda com você, que a sua esposa veja em você um homem sincero, um homem que faz aquilo que agrada a Deus. E você então exercerá bem essa liderança na sua família. Ainda o homem exerce a sua liderança com amor, com diálogo e com humildade. Amor é essencial na família, porque a liderança do homem não pode ser uma liderança de um déspota, de um ditador. Deus, ao fazer a mulher, tirou uma costela de Adão. Ele não tirou um osso do pé, para que desse a entender que ela seria pisada por ele. Nem tirou um osso da cabeça, para que ela entendesse que iria ter controle sobre ele. Mas tirou um osso da costela, do seu lado, de junto do coração, para que ele entendesse que ele deve ser o líder, mas que deve fazer isso com amor, que deve fazer isso sendo um excelente líder, deve fazer isso com diálogo. Há muitos casais, há muitos casamentos, queridos, que não estão bem, porque não há comunicação na família. E você sabe que a sua esposa precisa de comunicação, que ela precisa contar as coisas a você, que ela precisa que você alugue o ouvido para ela falar com você. É verdade, precisa. Até porque às vezes em muitos casamentos que acontece, o marido passa o dia no trabalho e ele conversa com um, com o outro, interage com um, interage com o outro. Enquanto isso, a esposa está muitas vezes sozinha em casa, às vezes só com os filhos. E quando ele chega em casa, ela tem um monte de coisa que quer conversar com ele, e precisa haver diálogo na família, com humildade, sabendo que Deus lhe colocou como cabeça da sua família, mas existe um cabeça acima de você, que é o Senhor Jesus. Quando o marido está debaixo da liderança de Jesus, ele pode exercer bem a sua liderança, o seu papel na sua família. Então, queridos, há este conjunto de deveres, que eu resumi apenas nesses dois, para que nós não esquecêssemos deles. O primeiro dever do esposo cristão é, por favor, todos os homens em alto e bom som, diga: o primeiro dever do esposo cristão é, e o segundo dever é, ame a sua esposa, lidere o seu lar, e você certamente vai ser muito abençoado. Agora, eu tomei a liberdade de inserir aqui um material que aprendi com uma querida amiga, a irmã Lídia Fernandes, que mora ali em Recife, num seminário de casal que ela ministra bastante pelo Brasil. E eu quero então trazer aqui os 10 mandamentos para o esposo. Mas eu vou pedir, por favor, que todos os homens fiquem em pé, casados ou solteiros, por favor, todos os homens fiquem de pé. Eu vou abrir aqui e vocês vão ler em alto e bom som os 10 mandamentos para o esposo, para que você guarde isso, para que você lembre de cumpri-los, para que você tenha isso guardado no seu coração. Vamos juntos? Então, o primeiro mandamento, eu quero que vocês leiam. Vamos ler juntos. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e a tua mulher como Cristo amou a igreja. Só até aí. Esse é o primeiro mandamento. O segundo mandamento é este: alegremente cumprirás o teu dever de provedor do lar, trabalhando, e com o suor do teu rosto comerás o teu pão. As mulheres podem ir dando glória a Jesus, viu? O terceiro mandamento, vamos ler juntos. Protegerás a tua mulher com todas as tuas forças, tudo fazendo pelo seu bem-estar e segurança. Quarto mandamento, vamos ler.
darás honra à tua mulher como vaso mais fraco, coabitando com ela com conhecimento. Olha que maravilha, glória a Jesus. Quinto mandamento: vigiarás constantemente para não desejares a mulher do teu próximo. Sexto mandamento: não darás lugar ao ciúme em tua mente, procurando ser puro em todas as coisas. Sétimo mandamento: manterás sempre o teu bom humor e não te irritarás com a tua mulher. Oitavo mandamento: procurarás ter tempo para conversar com tua mulher, sabendo que ela tem necessidade de expressar o que lhe vai na alma. Glória a Jesus. Estamos chegando ao final. Nono mandamento: não mentirás à tua mulher, nem farás qualquer negócio sem que ela participe, procurando combinar com ela e ouvir sua opinião como a auxiliadora. Décimo e último mandamento: não serás avarento, pão duro, mas suprirás graciosamente as necessidades da sua esposa. Glória a Jesus. Olha que as mulheres ficaram animadas, viu? Aleluia. Agora veja, maridos, esposos da casa de Deus e futuros esposos que aqui estão também. Não é fácil cumprir isso. Não é fácil cumprir esses mandamentos. Mas se nós queremos ver a nossa família assim, feliz, abençoada, se queremos ver a família bem estruturada, precisamos fazer isso, e só há uma maneira, queridos, é lembrando do amor de Deus que colocou no nosso coração, porque o amor é que nos leva a fazer essas coisas. O amor é sofredor, é benigno, não é invejoso, não se vangloria, não se ensoberbece, não se porta inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Se houver amor na família, o marido com amor vai cumprir os seus mandamentos, vai cumprir os seus deveres, vai fazer a sua parte para que a sua família esteja feliz. Que o Senhor nos abençoe, a Ele toda glória, toda honra, todo louvor.